Clara apertou o currículo contra o peito enquanto olhava a entrada do café. Amanhã seria o dia mais importante da sua vida, a entrevista para trabalhar como cuidadora. Só um café para me acalmar, murmurou, empurrando a porta de vidro. O lugar estava quase vazio. Clara escolheu uma mesa perto da janela e tentou organizar os pensamentos. Eduardo Vasconcelos parecia carregar o peso do mundo nos ombros. O terno impecável não disfarçava o cansaço nos olhos escuros. Acabara de sair de mais uma reunião sobre sua filha Manu, mais uma cobrança para encontrar alguém de confiança para cuidar da menina. Ele se sentou na mesa ao lado, sem reparar nela. Foi quando seus olhares se cruzaram. Clara ofereceu um sorriso pequeno, educado. Eduardo piscou surpreso. Há quanto tempo ninguém sorria para ele sem querer algo em troca? Retribuiu o sorriso, fraco, mas verdadeiro. E antes da história continuar, me responde uma coisa. De onde você está assistindo agora? É sempre emocionante saber até onde nossas histórias conseguem chegar. Se você está gostando até aqui, aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui você encontra histórias que mexem com a alma, romances que nascem do acaso, reviravoltas que nos fazem acreditar no destino, e finais que ficam no coração para sempre. O garçom trouxe o pedido de Eduardo, um café expresso duplo, mas trouxe adoçante em vez do açúcar. Desculpe, mas eu pedi açúcar, disse Eduardo. Acontece sempre, Clara comentou. Eu trabalho numa lanchonete. Os pedidos errados fazem parte do charme. Eduardo virou para ela, interessado. Você trabalha numa lanchonete? Trabalhava. Clara corrigiu, sentindo o rosto esquentar. Amanhã tenho uma entrevista importante. Para ser cuidadora de criança, ela respondeu, os olhos brilhando. Sempre quis trabalhar com crianças. Acho que elas veem o mundo de um jeito mais puro, sabe? Sem maldade, sem falsidade. Eduardo sentiu o peito apertar. Manu, sua filha tímida, que mal sorria desde que a mãe os deixou. Quantas cuidadoras ele já havia entrevistado? Quantas vieram apenas pelo dinheiro? Você tem experiência? Não formalmente, mas cuidei dos filhos da vizinha por anos, e tenho algo que não se aprende em curso. Ela hesitou, depois sorriu timidamente. Paciência de sobra e amor de verdade para dar. Eduardo a estudou intrigado. Havia algo nela, uma sinceridade que ele raramente encontrava no seu mundo de negócios e aparências. E você? Clara perguntou. Tem filhos? Tenho uma filha. Manu. Ela tem 7 anos. A voz dele se suavizou. É tudo para mim. Deve ser uma menina especial. É. Mas está passando por um momento difícil. A mãe... Eduardo hesitou, depois suspirou. A mãe foi embora há 2 anos. Decidiu que ser mãe não era para ela. Clara sentiu o coração apertar. Sinto muito. Deve ter sido muito difícil para vocês dois. Para ela, principalmente. Manu se tornou muito quieta, reservada. Às vezes passo horas em casa e ela mal fala comigo. E eu não sei como ajudá-la. Às vezes, as crianças só precisam se sentir seguras para voltar a confiar, Clara disse suavemente. Elas são mais resilientes do que imaginamos, mas precisam de tempo. Eles conversaram por quase 2 horas. Eduardo descobriu que Clara adorava livros infantis, que fazia pães nos fins de semana para distribuir na vizinhança, que perdera os pais jovem e construíra a vida sozinha. Clara descobriu que ele gostava de música clássica, que se sentia perdido às vezes, que sua filha era seu mundo inteiro. Falaram sobre sonhos, medos, pequenas alegrias, como velhos amigos se reencontrando. Quando Clara viu que era tarde, sentiu um aperto no peito. Preciso ir, disse ela. Eduardo se levantou, não querendo que ela fosse embora. Havia algo nela, uma luz, uma paz, que ele não sentia há anos. Posso te ver de novo? Antes que pudesse responder, Eduardo segurou delicadamente seu braço e a puxou para perto. E a beijou. Um beijo suave, intenso, que fez o tempo parar. Um beijo que mudaria 2 vidas para sempre. Quando se separaram,
Clara estava sem ar. Eu preciso ir, sussurrou ela. Clara saiu do café numa nuvem. Só quando chegou em casa percebeu. Eles não haviam trocado números. Talvez nunca mais se veriam. Clara mal dormiu. Na manhã seguinte, seguiu para a entrevista. A casa dos Vasconcelos era uma mansão imponente em bairro nobre. Dona Teresa, a governanta, a recebeu. Você deve ser a Clara. O senhor Eduardo está te esperando no escritório. Ele é uma boa pessoa, comentou enquanto caminhavam. Só está perdido desde que a esposa foi embora. A Manu ficou muito abalada. Precisa de alguém especial. Clara respirou fundo e entrou no escritório. E o mundo desabou. Eduardo estava atrás da mesa, impecável no terno escuro. Quando a viu, ficou pálido. O mesmo homem do café. O mesmo homem que a havia beijado. Só que agora ele era Eduardo Vasconcelos, milionário, pai da criança que ela viera cuidar. Os dois ficaram em choque. Clara sentiu as pernas bambas. Eduardo recompôs a postura e indicou a cadeira. Sente-se, por favor. Você deve ser a Clara Martins, como se nunca tivessem se visto antes. A entrevista seguiu tensa, carregada de significados ocultos. Minha filha Manu é especial, Eduardo disse. Ela passou por situações difíceis. Precisa de alguém paciente. Entendo perfeitamente, Clara respondeu com o coração. Às vezes, as crianças só precisam saber que alguém está ali, de verdade, que não vai embora. Eduardo a estudou em silêncio. Ali estava a mesma mulher que o havia encantado no café. Quando você pode começar? Como? Está contratada, Clara. Bem-vinda à família. E nos olhos dele, ela viu o mesmo homem do café. Aquele que a havia contratado não pela competência, mas porque não conseguia deixá-la ir embora de novo. Segunda-feira chegou. Clara seguiu para a mansão com o estômago embrulhado. Dona Teresa a recebeu na cozinha. A Manu costuma acordar às 7h30. Ela é bem quietinha, explicou. O senhor Eduardo sai cedo e volta no final da tarde. Desde que a mulher foi embora, trabalha demais. Às 7h30, uma menina apareceu. Cabelos castanhos, olhos escuros como o pai, mas com uma tristeza profunda no olhar. Esta é a Clara, disse Dona Teresa. Ela vai cuidar de você. Manu observou Clara com desconfiança e se sentou para o café. Clara se abaixou na altura da menina. Oi, Manu. Posso tomar café com você? Manu fez que sim com a cabeça. Você pode me mostrar seus brinquedos? Pela primeira vez, um brilho apareceu nos olhos da menina. No quarto, Manu pegou uma boneca simples de pano. Esta é a Luna, disse baixinho. Era da minha mãe. É a única coisa que ela deixou para mim. Clara sentiu o peito apertar. Luna é um nome lindo. Ela parece muito especial. Clara passou a manhã brincando com Manu, inventando histórias. Aos poucos, a menina foi se soltando, rindo. No final da tarde, Manu perguntou. Clara, você vai embora também? Por que acha isso? Todo mundo vai embora. A mamãe foi embora. As outras babás foram embora. Clara se ajoelhou e segurou suas mãos. Eu prometo que não vou embora. Não enquanto você precisar de mim. Promete mesmo? Prometo mesmo. A porta da frente abriu. Eduardo chegara. Como foi o primeiro dia? Perguntou. Papai, a Clara conheceu a Luna e sabe fazer vozes engraçadas. Manu correu para abraçá-lo, mais animada do que em meses. Eduardo olhou surpreso para Clara. Sua filha estava sorrindo de novo. Que bom, princesa. Vai tomar banho enquanto converso com a Clara? Manu saiu. Eduardo e Clara ficaram sozinhos. Obrigado, disse ele. Faz tempo que não vejo ela assim. Ela só precisava de atenção. Clara, sobre o café, não precisa falar. Ela o interrompeu. Agora estou aqui como funcionária. Apenas isso. Apenas isso? Apenas isso. Mas ambos sabiam que era mentira. A tensão era palpável. Nas semanas seguintes, Manu se transformou diante dos olhos de todos. A menina tímida e silenciosa foi dando lugar a uma criança curiosa, risonha, cheia de vida.
Clara ensinou a pequena a fazer bolinhos simples, a plantar sementes no jardim e acompanhava cada nova flor com entusiasmo. Lia histórias com vozes diferentes, inventava personagens improvisados e fazia da mansão um lugar vivo, cheio de cor. A casa, antes silenciosa e pesada, agora ecoava com risadas, passos apressados e conversas animadas. Eduardo observava tudo com um misto de gratidão e algo mais profundo que crescia nele de forma silenciosa. Chegava em casa no fim do dia e era recebido por Manu correndo para abraçá-lo, mostrando os desenhos que fizera com Clara, repetindo histórias que ela lhe contara e rindo como ele não ouvia fazia muito tempo. A menina estava florescendo, e era impossível não perceber quem havia regado aquele florescer. Clara estava sempre ali. Na cozinha preparando o lanche ao lado de Manu, no jardim cuidando das plantinhas que haviam plantado juntas, na sala criando histórias improvisadas com bonecas e livros. Sempre com um sorriso sincero quando ele chegava, sempre gentil, sempre profissional, sempre mantendo a distância que ela mesma havia imposto. Mas Eduardo via além da postura comedida. Via quando ela segurava o riso depois de uma piada boba dele. Via seus olhos brilharem quando falava de Manu. Via como ela desviava o olhar quando ele a observava por tempo demais, como se tivesse medo do que acontecia entre eles. Uma noite, Eduardo chegou em casa mais tarde que o normal. A mansão estava quase completamente apagada, exceto por uma luz suave na sala. Encontrou Clara no sofá, organizando alguns desenhos de Manu, enquanto a menina dormia sobre seu colo, com Luna, a boneca de pano, abraçada contra o peito. Ela estava te esperando, Clara sussurrou sem erguer a voz e acariciando os cabelos da criança. Queria te mostrar o desenho que fez hoje. Eduardo se aproximou devagar. Sobre a mesa baixa estava o desenho. 3 figuras de mãos dadas. A menina pequena no meio, um homem de terno de um lado e uma mulher de vestido do outro. Embaixo, em letras infantis e tortas, minha família. O coração dele falhou uma batida. Ela te desenhou, Eduardo murmurou, a voz rouca. Desenhou nós 3, Clara respondeu, como uma família. Um silêncio carregado se instalou. Os 3 existiam ali naquele mesmo espaço. Ele em pé, Clara sentada com Manu no colo. E pela primeira vez, Eduardo viu sua vida como poderia ter sido. E como talvez pudesse ser de novo. Clara, eu preciso te falar uma coisa. Eduardo finalmente disse, sentando-se na poltrona à frente do sofá. Eduardo, por favor. Ela sussurrou, já percebendo o que vinha. Não começa. Me escuta. Só isso. Clara o olhou, e nos olhos dele viu a mesma vulnerabilidade que tinha visto naquele dia no café. Desde que minha ex foi embora, eu estava perdido. Eduardo começou, a voz baixa. Trabalhei demais para não sentir nada. Para não olhar para mim. Para não olhar para a Manu e perceber o quanto ela estava sofrendo. E eu não sabia como alcançá-la. Não sabia como ser o pai que ela precisava. Ele passou a mão pelos cabelos buscando coragem. Aí você apareceu. Primeiro no café, como um respiro que eu achava que nunca mais teria. Depois aqui, cuidando da minha filha como se o mundo dependesse disso. E eu vejo a casa mudar quando você está por perto. Eu mudo. A Manu muda. Você não é só uma funcionária, Clara. Você... Não diz. Ela interrompeu, a voz embargada. Por favor, não diz isso. Por quê? Clara respirou fundo, as lágrimas subindo. Porque eu também sinto, admitiu quase num sussurro. E isso não pode acontecer. Eduardo inclinou o corpo para a frente. Por que não? Porque somos de mundos muito diferentes. Porque eu trabalho para você. Porque as pessoas vão pensar que estou aqui por interesse. Porque... Ela engoliu seco. Porque sua filha precisa de estabilidade. E eu não posso ser mais uma pessoa que entra e sai da vida dela. Eu pensei em pedir demissão hoje. Eduardo ficou imóvel. O mundo pareceu estalar silenciosamente. O quê? Ele respirou, atordoado. Você pensou em ir embora? Pensei, Clara respondeu, as mãos trêmulas sobre a manta de Manu. Para proteger vocês 2. Principalmente ela.
Eu tenho medo de machucar a Manu. Tenho medo de me machucar também. Eduardo se levantou, deu alguns passos lentos em direção a ela e ajoelhou ao lado do sofá, mantendo cuidado para não acordar a criança. Clara, olha para mim, ele pediu. Ela ergueu o rosto e viu nos olhos dele algo que desmontou todas as suas defesas. Se você for embora, vai machucar nós três, Eduardo disse. Porque Manu já te escolheu. Porque ela confia em você. Porque eu... Ele respirou fundo, como quem pula sem rede. Eu não sei mais viver essa casa sem você. As lágrimas dela finalmente caíram. Eduardo continuou mais baixo. Eu tentei lutar contra isso. Contra o que eu sinto. Contra o que você faz com a minha vida. Mas eu não consigo mais fingir que não mudou tudo desde o café. Clara estava desmoronando, mas tentando manter os pedaços. Eduardo, e se não der certo? Ele segurou a mão dela devagar, respeitando cada centímetro do gesto. E se der? Ele sussurrou. E se for exatamente isso que a gente precisava? E se nós três formos o que o destino estava tentando juntar desde o começo? Clara olhou para Manu dormindo, para o desenho sobre a mesa, para Eduardo ajoelhado diante dela. E tudo dentro dela pareceu tremer ao mesmo tempo. Eu tenho tanto medo, ela confessou. Eu também, Eduardo disse com sinceridade absoluta. Mas medo não é sinal de que devemos fugir. Medo é sinal de que encontramos algo que importa. Clara segurou mais firme a mão dele. Eduardo se aproximou apenas o suficiente para encostar a testa na dela. Clara, ele sussurrou, com a voz mais honesta que já usara. Eu amo você. As palavras pousaram entre eles, com o peso e a doçura de uma promessa. Clara fechou os olhos, vencida. Eu amo você também, ela respondeu, a voz falhando. Mas eu quero fazer isso direito. Devagar. Com cuidado. Pela Manu. Por nós. Eduardo sorriu contra a testa dela, deixando cair o próprio alívio. Devagar. Pelos três. E assim, naquela sala silenciosa, com Manu dormindo nos braços de Clara e Luna segurada com carinho, a família deles começou, de verdade. 6 meses depois, a transformação na casa dos Vasconcelos era completa. As paredes ecoavam constantemente com risadas, conversas animadas e música. As janelas estavam sempre abertas para deixar o sol entrar, e o jardim florescia com dezenas de plantas que Clara e Manu cuidavam juntas todos os dias. Clara havia se mudado oficialmente para um quarto na mansão, pelo bem de Manu, como Eduardo explicou para Dona Teresa, mas todos sabiam que era porque ela havia se tornado parte da família de verdade. Eduardo havia mudado completamente sua rotina, reduzindo drasticamente as horas no escritório para passar mais tempo em casa. E Manu? Manu era uma criança completamente diferente. A menina tímida e silenciosa havia dado lugar a uma garotinha tagarela, curiosa, cheia de vida. Ela corria pela casa atrás de Clara, ajudava na cozinha, fazia perguntas sobre tudo, contava histórias elaboradas sobre Luna e suas aventuras imaginárias. Papai e Clara, venham ver! Manu gritou do jardim numa manhã ensolarada de sábado. Eduardo e Clara largaram o café da manhã e correram para fora, encontrando a menina apontando emocionada para uma das mudas que haviam plantado no primeiro mês de Clara na casa. Uma pequena flor amarela, delicada e perfeita, havia brotado durante a noite. Nossa primeira flor, Clara exclamou, se ajoelhando para admirar de perto e abraçando Manu. Igual a nossa família, Manu disse com a seriedade de criança que sempre surpreendia os adultos. Começou pequenininha com uma sementinha e agora está crescendo linda e forte. Eduardo e Clara se olharam por cima da cabeça da menina, sorrindo com aquela cumplicidade que tinham desenvolvido ao longo dos meses. É verdade, princesa, Eduardo disse, puxando as duas para um abraço coletivo. Nossa família está crescendo linda e forte mesmo. Naquela noite, depois que Manu foi dormir, sempre com Luna nos braços e sempre pedindo para Clara contar uma história, Eduardo encontrou Clara na varanda, observando as estrelas com aquele ar pensativo
que ele havia aprendido a reconhecer. No que você está pensando? Perguntou-se sentando ao lado dela no balanço que haviam instalado na semana anterior. Em como a vida pode mudar tão rápido e tão completamente, Clara respondeu, encostando a cabeça no ombro dele. Há um ano eu estava sozinha, trabalhando numa lanchonete, sem perspectiva de futuro. Achava que ia passar a vida inteira assim, apenas sobrevivendo. E agora? E agora? Agora tenho uma família de verdade. Tenho amor. Tenho esperança. Tenho um futuro que eu nunca sonhei que pudesse ter. Eduardo beijou o topo da cabeça dela, respirando o perfume suave dos cabelos. Sabia que eu nunca te agradeci direito? Agradeceu por quê? Por ter me salvado também. Por ter salvado a nossa família. Porque foi isso que você fez, Clara. Você nos salvou. Clara se afastou um pouco para olhar diretamente nos olhos dele. Eduardo, eu preciso te contar uma coisa. Algo que nunca te falei sobre aquele dia no café. Ele franziu as sobrancelhas, ligeiramente preocupado com o tom sério dela. O que foi? Naquele dia, quando nos encontramos no café, eu estava indo para uma entrevista de emprego. Eu sei. Você me contou na hora. Era para ser cuidadora de uma criança. Ela continuou vendo a confusão nos olhos dele. Eduardo piscou, tentando entender onde ela queria chegar. Clara, eu não estou entendendo. A entrevista era para o dia seguinte, Eduardo. Eu estava nervosa, parei no café para me acalmar e organizar os pensamentos antes da entrevista mais importante da minha vida. E foi lá que te encontrei. Sem saber que você era o pai da criança que eu ia cuidar. Sem saber que o destino estava literalmente organizando tudo para nós. Eduardo ficou sem palavras por um momento, processando completamente a informação. Você está dizendo que estávamos destinados a nos encontrar, sim. Que mesmo sem saber, já estávamos caminhando um para o outro. Que aquele encontro não foi acaso. Foi o universo conspirando a nosso favor. Eduardo a encarou por um longo momento, depois a puxou para um beijo longo, profundo, cheio de amor e gratidão. Eu te amo tanto, murmurou contra os lábios dela, tanto que às vezes dói de tão intenso. Eu também te amo, para sempre e para sempre. Eles ficaram ali, embalados pelo movimento suave do balanço, olhando as estrelas e planejando o futuro. Um futuro que incluía Manu crescendo feliz e segura, mais filhos talvez. Uma vida construída sobre o alicerce sólido do amor verdadeiro que havia nascido numa tarde qualquer, numa mesa de café, entre duas pessoas que nem sabiam que estavam procurando uma pela outra. Os meses seguintes passaram com a mesma leveza daquela noite na varanda. A casa se tornou oficialmente um lar. A rotina, antes silenciosa, se transformou em pequenos rituais que uniam os três. Jantares simples, histórias antes de dormir, desenhos pendurados na geladeira e risadas ecoando pelos corredores. A vida foi se acomodando no lugar certo, como se sempre tivesse sido destinada a ser assim. E quando perceberam, 2 anos haviam passado. 2 anos de amor, de crescimento e de uma família que floresceu sem pressa, no tempo exato em que o coração precisava. Em um fim de tarde iluminado, Clara ajustou o véu de Manu, agora com 9 anos, radiante no vestido de daminha. Está pronta, princesa? Estava pronta desde o dia que você chegou, Manu respondeu. Sabia que você ia ser minha mãe de verdade. Como sabia? Porque você me olhava igual o papai olhava, como se eu fosse a coisa mais importante do mundo. Dona Teresa apareceu na porta. Está na hora. Seu noivo está te esperando. Clara caminhou para o altar no jardim da mansão. Eduardo estava lá com os mesmos olhos gentis, mas agora brilhando de felicidade. Manu correu para ficar entre eles dois. Eu também quero casar, ela declarou, fazendo todos rirem. Você já é nossa filha, Clara disse. Então somos uma família mesmo agora? Já éramos família há muito tempo, Eduardo respondeu. Hoje só estamos tornando oficial. Durante os votos, Clara lembrou do café, do primeiro encontro, do primeiro beijo. Eduardo, ela começou, quando nos encontramos naquele café eu estava indo para uma entrevista que mudaria minha vida.
Não sabia que a mudança já havia começado naquele momento. Você me ensinou que o amor sussurra. Prometo amar você e nossa filha para sempre. Prometo nunca ir embora. Clara, você apareceu como um milagre disfarçado de acaso. Trouxe luz para meus dias escuros e amor para meu coração ferido. Prometo te amar, te proteger e te agradecer todos os dias por ter salvado nossa família. Nossa filha, Manu sussurrou emocionada. Nossa filha, Eduardo confirmou puxando Manu para o abraço. Depois da cerimônia, sentaram no jardim. Manu perguntou: vocês vão ter mais bebês? Eduardo e Clara se entreolharam sorrindo. Por que pergunta? Porque quero ser irmã mais velha e quero ensinar como a gente se tornou uma família. Clara sentiu o coração transbordar. E como vamos contar essa história? Manu pensou seriamente. Vamos falar que vocês se encontraram num café, que foi amor à primeira vista, que eu estava esperando vocês aparecerem e que agora somos felizes para sempre. É uma história bonita, Eduardo disse. É a nossa história, Clara completou. Ali no jardim onde Clara e Manu haviam plantado a primeira muda, onde haviam se tornado família, eles sabiam que era verdade. Às vezes o destino não grita, ele sussurra. E naquele café, numa tarde qualquer, o sussurro havia acontecido, mudando 3 vidas para sempre. Uma história sobre como o amor verdadeiro pode nascer dos encontros mais simples, crescer nos gestos mais delicados e florescer nos corações mais necessitados. Porque às vezes, a maior reviravolta da vida acontece numa mesa de café, com um sorriso sincero e um coração aberto para o inesperado.